Vamos para esta imagem. Flávio Bolsonaro e Donald Trump aparecendo aqui em tela. Isso ocorreu, você já viu, na terça-feira, nas últimas horas, repercutiu muito entre as pessoas que eventualmente até não estavam levando muita fé que isso ia de fato acontecer, porque não estava na agenda, você checava, não tinha informação, de fato aconteceu. E aí, minha gente, todas as interpretações em cima da postura, a maneira como está esse sorriso, porque tem gente que diz, nem ficou em pé ao lado, respeitando uma autoridade, que pode ser o presidente da República, né, porque é um pré-candidato, mas tem gente que diz, para de besteira, faz parte da convenção do negócio, é assim mesmo. Vamos ouvir os nossos analistas. O senador e pré-candidato à presidência da República encontrou-se, portanto, com Donald Trump na Casa Branca e negou que haja uma crise na pré-campanha dele. Isabel Mega aparecendo aqui em tela, nós assaltamos a Isabel de Brasília e trouxemos aqui para São Paulo, maravilhosa. Ele, Jonas, disse que está se sentindo um pouco abandonado. Ele tá. Ele no estúdio. Falou ali, já desenhou, já desfiou um rosário, sabia? Já. Ele tá meio chateadinho. Mas ele volta aqui logo Ele mais. supera, ele vai superar. Isabel Mega com a gente aqui presencialmente, Clarice Oliveira, Theo Cury. Vamos trazer então a foto de Trump e Flávio Bolsonaro para o nosso rolê. Clarissa, este ato, qual é a temperatura, o tamanho do efeito disso em cima da pré-campanha, diante de uma pré-campanha que enfrenta adversidades, apesar de gente da pré-campanha dizer que nada está acontecendo? Bem-vinda, Clarissa. Bom dia para você, Lisa, bom dia para os meus colegas, para a Bel em especial, que está aqui hoje, eu e a Bel, que a gente já vem de longuíssima data aí juntos, e para o Eli, que está lá abandonado. Abandonado, tá? Não esqueçam do Eli Jonas. Não esquecemos do Eli Jonas. E para todo mundo que está aqui acompanhando o Live CNN nesta manhã, Elisa, é inegável que foi um trunfo de Flávio Bolsonaro conseguir um encontro com o presidente dos Estados Unidos. A gente está falando dele em conjunto com o homem mais poderoso do mundo, uma figura que sim está ali liderando um grupo político do qual o bolsonarismo faz parte, que é esse campo da direita, que tem sim avançado em várias nações pelo mundo. Então, assim, é óbvio que ele, como pré-candidato à presidência da República, ainda mais no momento que ele vive, ganha com isso. E é fato, criou-se aí uma forma de tentar jogar para debaixo do tapete, digamos assim, os efeitos da crise provocada pelo vínculo de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro. Agora, a pergunta que resta desse encontro: é suficiente para resolver o problema de Flávio Bolsonaro? Eu entendo que não, porque a gente tem vários efeitos dessa foto, desse encontro, que se somam a esse ganho político de Flávio Bolsonaro de poder dar uma virada de página aí nessa crise política. Claro, ele faz um aceno para sua base mais fiel. Então imagina, aquele eleitor que é bolsonarista, que estava ali, vamos lá, Flávio Bolsonaro, olhou para essa história do caso Márcio e falou: poxa, Flávio, tu tá me decepcionando. Começa a dar uma olhadinha pro Romeu Zema, pro Ronaldo Caiado, começa a dar... De repente vê o cara com Donald Trump e fala: não, tô com ele. Então ele consegue fidelizar, reter um pouco aquela base mais fiel, mais à direita, em um momento de fragilidade. Ok, só que qual é a consequência disso? Feito da forma como foi feito, isso também acaba afastando um pouco aquele eleitor de centro, que é justamente o eleitor que Flávio Bolsonaro está tentando conquistar. Enxerga-se ali esse eleitor do meio do caminho como uma peça-chave das eleições deste ano. Por enquanto a gente tem um cenário polarizado, mas é possível, a depender do andamento das pesquisas, que uma diferença pequena dessa fatia do eleitorado seja determinante para decidir o resultado das urnas. Então isso também acaba afastando um pouco aquele cara que estava namorando Flávio Bolsonaro ali, né, mais ao centro, estava falando: não estou feliz com o governo do presidente Lula, vou me banjar para esse cara. Esse cara, essa foto não resolve o problema do Flávio Bolsonaro. E é esse eleitor que pode ser decisivo. Agora, inegável, criou-se ali toda aquela cortina de fumaça. De uma hora para outra, ninguém mais estava falando do vínculo de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro.
nem mesmo da declaração do presidente do partido dele, alegando, olha, sim, ele foi lá pedir dinheiro, sim, frase dada por Valdemar Costa Neto para a Globo News. Então, assim, ninguém nem estava falando disso, só se falava do encontro de Flávio e Trump, se ele ia acontecer, se não ia, se estava tudo certo, se não estava, porque não estava confirmado, não estava na agenda. Passamos o dia falando disso. Então, obviamente, do ponto de vista de exposição pública, Flávio Bolsonaro sai ganhando disso. A questão é, resolve a crise do Banco Master, do vínculo dele com Daniel Vorcaro? Não, porque ao mesmo tempo em que ele estava lá posando para foto com Trump, a gente tinha a figura que expressa o bolsonarismo no Rio de Janeiro, que é o ex-governador Cláudio Castro, sendo atingida profundamente por uma operação da Polícia Federal relacionada ao caso Master. Ou seja, criando um problema no reduto político de Flávio Bolsonaro, que agora possivelmente perde ali um nome importante para contribuir para puxar votos. Então, a crise não está resolvida. Mas, claro, a gente tem que entender isso também, obviamente, como um trunfo importante para o bolsonarismo neste momento. Pois é um pacote sensível, né? Porque você tem Cláudio Castro, que é do PL, e passando ontem por operação e suspeitas de que teria havido uma relação não republicana para, em troca disso, colocar um baita dinheiro da Previdência do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, no Banco Master. Aí você tem Flávio Bolsonaro, que é do mesmo partido, e essa situação envolvendo pedir patrocínio para um filme sobre o pai e que vem de um dinheiro que tem uma investigação gigante, se o dinheiro é lícito. E aí você tem também Ciro Nogueira, que não é do PL, mas faz parte dessa base, né, desse reduto de Jair Bolsonaro, que inclusive foi ministro, chefe da Casa Civil, é dito por muitos que foi a pessoa responsável por fazer o governo Bolsonaro acontecer dentro do Congresso, Ciro Nogueira. Então você tem um cenário gigantesco e ao mesmo tempo uma galera que está dizendo, não, mas Flávio não foi lá para abafar nada. Né, Isabel Mega? Cada um vai assumir seu discurso. Não foi abafar nada, foi só encontrar um parceiro político, um alinhamento, num ano eleitoral.